os atos normativos primários e os atos normativos secundários. Lá na nossa pirâmide tradicional de Kelsen, pensa lá naquela que tem 3 categorias. Você sabe que a Constituição Federal está no topo, mas você precisa aprender a diferenciar o que são os primários dos secundários. E as duas principais diferenças são a origem desse ato e o tipo de controle que vai ser exercido sobre ele. Com relação à origem do ato, é importante você saber que o ato normativo primário, ele vai extrair o seu fundamento da Constituição Federal. Então, o que vai admitir a criação de um ato normativo primário é a própria Constituição. Lá no texto constitucional tem uma previsão de que essa matéria será disciplinada por lei. Isso já é uma própria autorização do Constituinte para que seja criada uma lei, que é uma das espécies de ato normativo primário. Isso significa que o ato primário ele vai sair do legislador no exercício da sua função típica de legislar. Já o ato normativo secundário ele vai sair lá do administrador público, vai sair do poder executivo, quando a gente fala administrador no sentido estrito aqui, tá? Mas o ato normativo secundário sai do poder executivo. Isso significa que, dependendo de que lado você tá, qual é a tua posição ali de assessor jurídico, você vai dar mais enfoque para os atos primários ou mais enfoque para os atos secundários. De todo modo, você precisa saber a diferença entre eles. Agora, eu já falei, né, que a origem é uma das diferenças, mas a segunda diferença entre o ato primário e o ato secundário é o tipo de controle que vai ser exercido sobre ele. E saber quais os controles daquele ato é fundamental para você, porque o teu papel como assessor jurídico vai ser exatamente esse: facilitar a fiscalização sobre aqueles atos e impedir a invalidade de qualquer ato praticado pelo gestor por conta do desrespeito a alguma norma legal. Tá, Raíssa, mas quais os controles que podem ser exercidos ali em cada uma dessas espécies, nos primários e nos secundários? Olha, lembra lá da nossa pirâmide tradicional? A gente ainda tá nela, tá? Na pirâmide tradicional, você sabe que os atos primários estão logo abaixo da Constituição Federal. Então, por óbvio, abaixo da Constituição Federal, quais são os atos que estão mais acima em termos de hierarquia de normas? São os atos primários. Então, o controle que é exercido no ato primário, ele é um controle de compatibilidade entre o que está escrito ali naquela lei e o que está previsto na Constituição Federal. A gente chama isso de controle de constitucionalidade. Quando eu vou pegar uma lei e vou ver se ela está adequada à Constituição Federal. Apesar desse nome extenso, a lógica é simples. Agora, para os atos secundários é diferente. Eles não estão posicionados logo abaixo ali dos atos primários. Isso significa que o controle que eu vou fazer não é só em relação à Constituição Federal, mas eu vou fazer um controle em relação a essa lei, que é uma categoria intermediária. Então, um decreto, por exemplo, eles têm que estar compatível com a lei que autoriza a sua criação. Como assim, Raíssa? Olha, o fundamento do ato normativo primário sai da Constituição Federal. Agora, o fundamento do ato normativo secundário sai do ato primário. Então, uma lei que diz que aquela norma, aquela matéria vai ser regulamentada por meio de decreto. Aí vem um decreto e esmiuça aquelas informações que foram tratadas por meio de lei. Então, esse decreto precisa estar compatível com a lei que determinou a sua criação. E em relação ao decreto e à lei, a gente chama esse controle de legalidade. Então, entre a lei, o ato primário e a Constituição, o nome é controle de constitucionalidade. Entre o ato secundário e o primário, o nome é controle de legalidade.